aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Gomes e hoje nós temos um vídeo muito interessante. Hoje é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre funções. Funções, gente, é uma das matérias mais importantes, é uma das coisas mais importantes na matemática. Funções aparecem em todas as áreas da matemática. Por que isso acontece? Porque as funções, porque as funções aparecem sempre quando você tem uma relação entre duas variáveis. E variável tem em todo lugar. Por exemplo, você vai no posto de gasolina e aí você quer encher o seu tanque. E aí, à medida que você vai aumentando o tanto de gasolina que você quer, né? À medida que você aumenta o volume, né? O tanto de gasolina, a quantidade de litros que você quer, aumenta o preço que vai ser pago também. Vamos supor que você compre, deixa eu ver, 3 litros de gasolina. E um litro de gasolina custa R$ 5. Então você vai pagar R$ 15. Então depende a quantidade de litro. Ou seja, a gente tem uma relação entre essas duas variáveis, que é a quantidade de litros de gasolina e o preço a ser pago lá no posto de gasolina. É claro que você não vai sair sem pagar, né, seu malandrinho? Outra coisa também, quando você quer medir o perímetro de um quadrado, depende do lado. Então, essas uma coisa que depende da outra, uma coisa que varia com o tempo. Então, tudo isso é descrito por funções. O comportamento dessas variações é descrito por funções. E isso é muito interessante, porque aparece em todo lugar. Então, entender muito bem sobre funções é, é imprescindível no estudo da matemática. É incrível. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco mais sobre esses dois exemplos que eu citei, sobre o da gasolina e sobre o do quadrado, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que você quer comprar 1 litro de gasolina. Esse 1 litro de gasolina ele custa R$ 5. R$ 5? Aham, R$ 5 é caríssimo, né, pai? Pô, é difícil, né? A gente é brasileiro, a gente paga R$ 5 na gasolina. Então, é difícil, é difícil, é difícil. R$ 5 é caro, né? Não chega a isso tudo, não. Talvez em alguns lugares é mais barato e tal, mas eu já vi a gasolina é R$ 5. Principalmente em momentos de crise, aí eles aumentam o valor. Sei lá. Mas, mas a discussão do preço aqui não é nosso objetivo. Aqui a gente quer saber como as coisas vão se relacionar. Mas beleza. E aí você quer 2 litros de gasolina. Então vai ser R$ 10. E se você quer 3 litros de gasolina, então vai ser R$ 15. E se você quer, assim, vamos colocar etc aqui. Se você quer 10 litros de gasolina, então vai ser R$ 50. Para onde que você quer ir? Bem longe, né? Mas você vai ficar olhando sempre empiricamente, fazendo esse tanto de conta e tal, ou você vai entender como que isso está se relacionando. Ou seja, eu vou precisar encontrar uma relação mais organizada aqui para qualquer número de litros eu colocar aqui e eu saber qual que é o preço, como que isso está variando. Então, ó, se eu tiver X números de litros, X números de litros, a gente representa por uma letra, né? A gente quer saber aí como está se comportando. X pode ser qualquer um.
pode ser 1, pode ser 2, pode ser qualquer uma que a gente queira representar. E aí aqui, se o preço é 5 reais, então vai ser 5 vezes x. Então, o que está acontecendo aqui nessa parte aqui? A gente tem uma relação entre o preço e o número de litros. Isso é uma função. Função é uma relação entre duas variáveis. Você tem a variável preço e você tem a variável número de litros. Então, a gente pode definir a lei de formação da função preço do preço em função do número de litros, que vai ficar assim: P igual a 5x, sendo que o P é o preço em reais, né? E x é o número de litros. Exatamente isso. Muito tranquilo, muito tranquilo. Agora vamos pensar naquele nosso outro exemplo. Agora a gente tem outra situação aqui. A gente quer saber aqui como funciona a gente calcular o perímetro sabendo a medida do lado. Vamos supor que esse lado aqui mede 2 centímetros, perímetro de um quadrado. Ó, aqui mede 2 centímetros e aqui também mede 2 centímetros. Em todos mede 2 centímetros. Então, é só eu fazer que o perímetro aqui, vou pôr aqui dentro desse quadradinho aqui, ó, perímetro é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8. Então, o período vai ser 8. Perímetro vai ser 8. O perímetro vai ser 8. Por quê? Tem 4 lados e cada lado mede 2. Então, vai ser 4 vezes 2. E nesse aqui, vamos supor que o lado vale 3 centímetros. Então, o perímetro aqui vai ser quanto? Vai ser 4 lados vezes 3, que é 12. Então, 12. Então, é o número de lado vezes o comprimento do lado. Então, a gente já sabe que o perímetro desse aqui é 8, o perímetro desse é 12. Tudo isso sabendo o lado, né? Como que o lado está se relacionando com o perímetro. E vamos supor que esse aqui eu não sei a medida dele exatamente, mas eu sei que a medida dele, eu sei que vale L, uma variável. E aqui eu quero saber o P. Como que eu faço isso? Tem uma lei de formação para isso, que vai ser assim, ó, 4 vezes L. Ou seja, dependendo de se eu aumentar o valor do lado, o perímetro também aumenta. Ou seja, o perímetro depende do lado. Entendeu? Então, aqui tá de boa. Aqui tá de boa, aqui tá de boa. Então a gente tem essas relações aqui. A gente tem uma relação entre o lado do quadrado e o seu perímetro. Beleza? Então é isso. Essa foi uma noção intuitiva para você saber que o estudo de funções é muito importante e que as funções ela aparece sempre quando você quer relacionar duas variáveis. Em resumo, é isso. Então, eu espero que você tenha gostado e o vídeo vai ficando por aqui. Falou!